Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores nesse segmento de vídeo que ele faz parte do nosso método. Né? O nosso método contempla em primeira instância o cenário. A gente precisa entender como é que está o cenário. Logo abaixo, o projeto da empresa e depois aqueles indicadores fundamentalistas que a gente revê com frequência, trimestralmente, conforme as empresas os vão apresentando. Mas o que acontece é que a nossa bolsa está derretendo, existe uma concepção aí de leitura de mercado e nós precisamos entender como é que está esse cenário justamente para verificar se nós estamos bem posicionados. E, inclusive, dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou fazer um preâmbulo antes de entrar nos assuntos propriamente ditos. E nesse preâmbulo, porque eu tenho sido perguntado a respeito dessa queda da bolsa, então eu vejo que os investidores, eles na verdade estão dentro do patamar que a gente tem se comunicado aqui no canal. E veja que eu recebi aqui pelo WhatsApp a seguinte pergunta: até quando tu acha que vai essa queda? Eu já perdi X do patrimônio. Eu, na realidade, eu não sei até quando vai a queda e também não estou muito preocupado com isso. Semana passada, volta e meia, eu sou perguntado sobre a possibilidade de fazer consultoria para alguém. Eu não faço consultoria para ninguém, não administro e não faço gestão de carteira de ninguém, exceto a minha, da minha mulher e do meu filho. E eu encerro aí, eu tenho os meus motivos, é um mercado para o qual eu não gostaria de estar mais em qualquer circunstância. Por várias razões, uma dessas é mais ou menos isso. Mas eu fui procurado semana passada por um colega, então, por uma questão de gentileza e do tempo que nós tivemos juntos no trabalho, porque ele, com uma carteira, a meu ver, até uma carteira, eu disse para ele, uma carteira bem ruim, ele fez lá pelos motivos dele, pelos critérios que ele tinha, e alguém propôs para ele, descobriu o telefone, ligou para ele e propôs: olha, vende tudo, me passa o patrimônio para eu administrar, eu vou colocar no exterior e a gente pode recuperar aí o que foi perdido no horizonte de 1 a 2 anos. E o que ele perdeu? Ele perdeu 2/3 do patrimônio dele, mais até do que o que veio nessa mensagem do WhatsApp. Eu disse para ele: olha, para recuperar o patrimônio que você deteriorou em 2/3, é preciso que você tenha um rendimento de 200%. Se alguém consegue 200% no mercado, no horizonte de 1 a 2 anos, por que a pessoa não faz com o patrimônio dela em vez de fazer com o patrimônio dos outros? Por que colocar o risco no patrimônio dos outros? Foi a primeira coisa que eu disse. Ademais, eu vi que ele tinha claramente o perfil, eu não disse isso, mas ele acabou mostrando que o perfil dele era mais para renda fixa, aquela tranquilidade de colocar o recurso hoje e amanhã ver que ele está um pouquinho melhor do que estava hoje. Então, é um outro tipo de perfil. Aqui no canal, o perfil é de investimento, ele é de longo prazo, e a gente não se preocupa com essas oscilações da bolsa. Por isso que a gente passa por todo esse processo com muito mais tranquilidade. E como está o Ibovespa no dia de hoje? Hoje é dia 18 de abril de 2024, agora você pode ver aqui, são aproximadamente 15 para 5, já se encaminhando para o fechamento. A bolsa deu uma oscilada bem interessante, bastante volatilidade nesse caso. Chegou a ficar abaixo dos 24 mil pontos, indo a 123, ficou abaixo dos 124 mil pontos, chegando aí a 123.300 pontos aproximadamente. E agora ela está aqui em 124 mil, então ela está ascendendo, 124, ganhando aí perto dos 800 pontos, 124.182. E a questão toda, né, evidentemente, que moveu tudo isso, ela fica aqui. E veja que eu coloquei aqui essa linha de suporte, ela está mais ou menos perto dos 124.800 pontos. E veja o quanto aqui desceu a bolsa nesses últimos tempos, perfurando essa linha de suporte. É um marcador que eu uso assim como referência para verificar se tem uma força vendedora interessante aí no mercado que possa nos dar melhores condições de compra para a nossa carteira. E isso, por óbvio, que assusta os investidores, principalmente os iniciantes andando na direção do intermediário e o intermediário ali andando na direção de um pouco menos do que o avançado, mas indo na direção do avançado. Então, às vezes, é necessário que a gente entenda, né, o que está acontecendo. Então, eu peguei essa notícia aqui da Invest.com e veja que ela é assinada por Jéssica Bahia Mello, e o que ela nos diz é o seguinte: pesquisa do BOF, o Bank of America, com gestores de fundo, traz
expectativa pior em relação aí o que pode acontecer, né, nos índices da nossa bolsa. Então veja, eu vou fazer notícias rápidas para andar rápido o vídeo, não gastar muito tempo, porque a ideia é fazer uma passagem sobre o que pode estar acontecendo do ponto de vista de cenário. Então, expectativas mais baixas para o índice Bovespa. Somente 28% dos entrevistados enxerga o índice acima de 140 mil pontos lá no final do ano. Será? Isso aí contrário a 36% que tinha no mês passado. E o dólar, eles vêm superior a R$ 5,10 até o final do ano, sendo que o percentual que achava que ia ser superior a isso era apenas 3% e agora chega aqui a 31%. Segundo essa pesquisa, 47% dos gestores enxergam o dólar mais forte esse ano, ou seja, mais forte do que o real. São 47% frente a 24%. Veja como o mercado como um todo, pelo menos esses entrevistados, gestores pelo BOF, eles acabam mudando muito rápido suas opiniões conforme o mercado ele faz a sua oscilação. Já nessa reportagem da Infomoney, veja que aqui estão coletando uma opinião do FMI que nas suas projeções ele piora o fiscal do Brasil em 2024 e só vê déficit zero em 2026. Eles ainda veem aqui ó, a dívida pública do Brasil aumentar para patamares que só vão perder para nações como o Egito, que está de forma bem complicada, e a Ucrânia, que está em guerra. E ainda, eles estimam que o Brasil tenha déficit primário de 0,6% do PIB neste ano de 2024 e 0,3% em 2025. E vou dizer uma coisa, a meu ver, eles estão bastante otimistas, porque às vezes não é considerado que nós estamos no ano eleitoral. E ainda, olha, eles veem a nossa dívida pública atingir 86,7% neste ano e mais de 90% no ano de 2026. Esse conteúdo da Infomoney é assinado pelo Estadão Conteúdo, então é de lá que vem, não é assinado por ninguém. Vocês vão ver que normalmente contém Estadão, Folha, o Globo, e tem alguma coisa que pode ser contrário a posições de governo, vocês vão ver que não tem pessoas assinando. E essa é uma reportagem do dia de ontem, dia 17 de abril de 2024. Aqui no Poder 360, nessa reportagem que é assinada por o Dini Nascimento, ela é do dia 16 de abril, então, portanto, ela é da última terça-feira. Eles estão vendo aqui ó, que o real já supera o peso argentino em desvalorização no mês de abril. E é interessante que eles vão mostrando, eu gosto muito das reportagens do Poder 360, eu acho que são assim, as mais neutras que a gente tem encontrado, mas a moeda que mais perdeu no mês de abril é justamente a moeda brasileira, o real. Perde aqui ó, em 3,4% frente ao dólar. E aí aqui tem uma lista, né, de alguns países e o ranking deles em relação a perda ou ganho. Então até aqui, pelo menos os que foram colocados nessa lista, até o 54º tem perdas aqui, que é o Rand da África do Sul, que perde de 0,1% frente ao dólar. E o peso argentino, ele está aqui na 27ª posição, ele perde 1,3%. Então a reportagem ela vai discorrer sobre essas perdas. Se nós considerarmos o levantamento anual do ano como um todo, o Brasil está aqui ó, na 15ª posição. E depois lá embaixo, aliás nem tem lá embaixo, é porque na reportagem eu trouxe só um pedaço dela aqui para a gente trocar uma ideia, mas se você for ler essa reportagem, eles têm todos os que foram ranqueados. O Brasil é o primeiro no mês de março, né? Vamos dar uma olhada aqui. Não, no mês de abril, ele é o que mais perdeu no mês de abril, mas ele é o 15º e lá tem a relação de todas as moedas que foram perdendo valor dentro dessa reportagem, que eu recomendo que você assista, você a leia. Agora, essa reportagem aqui do Investidor, que também é do Estadão, essa é relevante. Dólar dispara e bolsa cai. Então ele vai falar dos motivos da tensão no mercado e o que a gente pode esperar. Analistas estão cautelosos e começam a mudar projeções após aumento de incertezas
e volatilidade no mercado. Então a gente vai conseguir enxergar aqui nessa reportagem o que o mercado está vendo, principalmente em termos futuros. Então o mercado ele está nervoso devido ao temor de uma manutenção prolongada das taxas de juros dos Estados Unidos. Pode ser que sim, pode ser que não. Aqui nós temos uma economista do World Bank que diz o seguinte, que os dados que foram divulgados pela China, eles não ajudaram. Então eles estão olhando para um cenário macro para tentar entender o que está acontecendo dentro do contexto aqui do país. Já o nosso ministro da Fazenda, o que tem ali por trás é a questão fiscal, que nós já vimos isso no vídeo de ontem. Então o mercado acabou perdendo a confiança com a questão fiscal. Por quê? Porque eles alteraram aquelas metas do arcabouço fiscal, eles trouxeram esse arcabouço. O arcabouço fiscal foi o seguinte, né? Como eu falei, existia o teto de gasto, ele era através de uma emenda constitucional, eliminaram o teto de gasto e ficaram de até agosto do ano passado, criaram um substituto. E eles criaram esse arcabouço fiscal que ele atua em bandas. Então eles dão lá uma meta e aquela meta pode ser 0,25 para cima, 0,25 para baixo. Muitos acreditaram no mercado, aqui no canal a gente achou que não tinha futuro, e é o que acabou acontecendo, que eles estão mudando neste ano. Então, aqui o economista ele comenta que nunca acreditou no arcabouço fiscal, a exemplo que a gente viu aqui no canal, tem vídeos aí que mostram isso, e que sempre exagerou o arcabouço fiscal, que sempre exagerou o projeto, ou enxergou o projeto como uma resolução parcial da política fiscal do país. Na verdade, ele está dizendo isso aqui com muita sutileza. O que ele quer dizer é que foi uma gambiarra, que foi o arcabouço fiscal. Foi já que a gente tem que colocar alguma coisa, vamos colocar isso aí. E também eles têm observado esse cenário do ponto de vista da taxa de juros. E eles estão indo na direção de ter que mudar o cenário para 10%. A gente estava falando aqui no canal em 9%, a última projeção do Boletim Fox foi de 8,5%. Eu nem trouxe essa informação porque eu achei que o mercado estava faceirinho demais no início da semana. E com tudo que a gente viu nessa semana, agora estão fazendo as leituras para 10%. E o que o investidor aqui deve esperar da bolsa e dólar? Então eles vão começar aqui pelo dólar, né? Os analistas dizem que o investidor deve esperar muita volatilidade. Ela vê um cenário adverso e prefere não fazer nenhuma estimativa sobre o que o investidor deve esperar para o dólar. E estima que o dólar dificilmente passe, que é esse Felipe Corrêa, do GTF Capital, dificilmente passe dos 5,80. E olha que ele, quando diz isso, na minha visão, ele está com uma expectativa, né, bem negativa. Já tem outro aqui que diz o seguinte, o máximo da valorização para o dólar vai ficar aqui no patamar de 5,50. Então esse aí já está não tão pessimista. E lá no geral estão apostando acima de R$ 5,10 o final para o dólar. Com relação à Bolsa de Valores, a expectativa que eles colocam é que o índice encerre o ano em 150 mil pontos. E veja que tem uma expectativa ali atrás que a gente viu, que era de 140 mil. Então veja como tem uns mais otimistas, outros mais pessimistas em relação à Bolsa de Valores, o que é um indicativo de quanta incerteza existe no nosso mercado. Essa reportagem aqui da Money Times, ela é assinada por Marcela Tonildo Malafaia e ela é também do dia de ontem, 17 de abril de 2024. E veja que ela diz o seguinte, falas de Campos Neto pesam e poderia ter sido pior. Então, provavelmente as falas dele levaram a bolsa ontem a cair. E aí aqui vem uma explicação das empresas que caíram, as que eventualmente subiram, as que ficaram no mesmo lugar. E a parte que interessa é isso aí, como que pesou o Ibovespa. Então o presidente do Banco Central participou nesta quarta no evento na XP Investidores, isso aí foi lá em Washington. E ele diz o seguinte, né, a mudança de alvo para o resultado das contas públicas aumenta o cenário de incerteza. Quando eles falam incerteza, é porque eles caem no pessimismo. Toda vez que eles disserem, eu não sei exatamente o que vai acontecer, então é porque, na verdade, quem é do mercado está com uma inclinação pessimista.
Então, eles veem um cenário de incerteza sobre o controle fiscal do Brasil. O FMI está sendo muito gentil com o Brasil. Eu acho que vai superar tranquilamente 1% do PIB, o déficit fiscal do ano de 2024, e depois eu vou dizer por quê. Então, aqui, segundo o presidente do Banco Central, o problema é que temos mencionado isso. A âncora fiscal são as contas públicas e a monetária, que é o que segura a inflação. Então, a âncora fiscal é pelo Comitê Monetário Fiscal e a âncora monetária é pelo Banco Central. O presidente do Banco Central participa das duas comissões, tá? Então, elas estão muito relacionadas. Se você perde credibilidade ou se você está indo para um cenário de maior incerteza sobre a âncora fiscal, isso torna mais custoso o trabalho do outro lado. Do outro lado é o trabalho do investidor, ou seja, ele quer um prêmio maior, né? Evidentemente, é isso que ele está dizendo, e consequentemente aquele investidor que ele procura uma redução do risco, ele acaba, claro, se afastando naturalmente. E por fim, aqui nessa reportagem do Estadão, é uma reportagem assinada por André Marinho, do dia 17 de 4 de 2024, portanto, também é do dia de ontem. E o que ela diz? Hoje, essa reportagem aqui eu achei interessante. Hoje o Brasil é mais pano de fundo do que foco de investidores, diz a presidente da BlackRock no Brasil. E é curioso aqui, porque essa reportagem eu recomendo que você leia também, ela é bastante extensa, é uma reportagem que toca em pontos interessantíssimos, mas para o que interessa para o nosso estudo é como o Brasil se posiciona nesse contexto. Então, estruturalmente, o Brasil tem uma série de tendências positivas. É curiosa essa palavra, tem tendências positivas. Na verdade, ela está dando uma maciada no que ela está realmente querendo dizer. Então, ela vai falar aqui de tendência demográfica, que ela chama tendência de um posicionamento favorável, ou seja, situação geográfica, né? Em relação, e também uma tendência aqui em relação à transição energética. Um país muito rico em recursos naturais, sim, que nunca chega perto do interesse do brasileiro. Ciclicamente, olha a palavra que ela usa, o Brasil não tem uma narrativa muito diferenciada neste momento. Então vamos tentar entender o que ela está falando de forma muito gentil, muito educada. Que é quando tem essas oscilações, o Brasil não tem argumentação nenhuma, ele não tem justificativa para nada. Parece que o Brasil ele monta os seus projetos esperando que tudo vá dar certo e não tem uma saída, não tem uma escapatória. Então ele fica preso dentro da sua própria construção. Então veja aqui, ela entende que países como México e Índia têm narrativas que ela chama, ou seja, a escapatória de curto prazo muito mais claro. Então se as coisas não darem em favor do que se tinha projetado, bom, então nós vamos por aqui. E aí pergunta aqui, o fiscal atrapalha, e ela de forma muito gentil também vai dizendo assim, sinaliza menor comprometimento. Sinaliza, é muito educado. Na verdade, o governo não teve comprometimento nenhum. Ele entregou algo que ele nem sabia direito que estava entregando, e mais, nunca acreditou naquilo, e hoje ele traz ajustes no seu fiscal com o qual ele não tem nenhum compromisso. O Brasil passa a ser mais pano de fundo e menos foco dos investidores estrangeiros. E a leitura final para isso, a nossa, é a seguinte: já era esperado que isso aí acontecesse. Eu não consigo, eu acho que quem está no mercado e está fazendo projeção de 140 mil pontos no final do ano, 150 mil pontos, não me parece, porque essas pessoas elas vivem da valorização. Então, ali existe um interesse que está um pouco comprometido, um conflito de interesse. Ou seja, você traz o cliente, você diz que você vai dar o resultado. O resultado cai nessa incerteza, então você não vai dizer, olha, eu acho que a bolsa vai desabar até o final do ano, vai acabar perdendo o cliente, porque a maioria dessas carteiras é baseada em valorização. A nossa aqui não é. A gente quer comprar as ações o mais barato possível. E, eventualmente, a gente vai comprar caro, porque as ações elas também mudam caro, entre aspas, né? Elas podem subir de preço, não ser mais as que estão nesse momento, porque as ações mudam de preço
as empresas crescem, então elas acabam indo para outros patamares. Quando acontecem essas instabilidades, é onde nós aproveitamos para novas compras. Então, nós ficamos muito tranquilos com esses movimentos da nossa Bolsa de Valores. O governo não tem compromisso, nem com o que ele escreveu no passado, muito menos com o que está escrevendo agora. Duvido que ele não vá reavaliar isso aí tudo de novo. E eu acredito que, principalmente o FMI, ele se equivoca naquela projeção do déficit ao final, do déficit primário do Brasil no final do ano, ou seja, o que gasta em função do que arrecada, porque esse é um ano eleitoral. E as duas partes principais que estão competindo, seja de governo, seja a oposição, estão colocando toda a sua energia justamente para fazer o maior número de prefeitos e vereadores, para construir uma base para o exercício para as eleições de 2026. Então, muito recurso vai ser colocado. E esse recurso vem da onde? Vem dos mesmos lugares. Consequentemente, a tendência é de um déficit primário maior e mais uma taxa de juros maior lá no final. A gente falou agora do presidente do Banco Central, que já está sinalizando deixar o seu cargo antes do tempo. Talvez ele faça mais uma redução dos juros só para dizer assim, dê a inflação e os juros mais baixos. Agora é tudo com vocês. Só que esse governo, os que compõem o governo, não são absolutamente confiáveis em nada. E foi mais ou menos isso que a presidente da BlackRock está dizendo, em termos de o que a gente pode esperar dessa turma que está à frente hoje do nosso executivo. Portanto, eu vejo um cenário, continuo falando a mesma coisa que no passado, enxergo um cenário de futuro, aí pela frente, pelo menos até o final do ano, onde vai ter muita oscilação. E se a Bolsa voltar para aqueles patamares dos 130 mil e os preços acompanharem, muito provavelmente a gente vai continuar fazendo caixa, porque isso que aconteceu agora me parece que mais uma tendência do que uma questão de momento. Mas eu deixo para você fazer a sua análise, comentar, colocar aqui embaixo o que você pensa sobre isso aí que está acontecendo e como você está se comportando, até para que a gente possa levar isso aí para outros que acompanham o nosso canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre, meu grande abraço!